por conta da arbitragem foi o jogo do Flamengo. Essa frase vale por todo jogo. O jogo não foi bom e a arbitragem dá o que falar. Você pode gravar esse comentário. Qualquer jogo que você apresentar, você põe essa frase. Vale para os 10. Não sei o que é, Vitão. A gente tem expectativa de começar o Campeonato Brasileiro falando de gols, de jogada, de gols maravilhosos, de lances espetaculares. Esse jogo aí... E, de repente, a roda gira. O que a gente volta a falar? Árbitro, VAR, erro daqui. Esse jogo eu não estava vendo, porque foi na hora do jogo do Corinthians, né? E aí, quando você não vê um jogo, você vai ver depois a repercussão, o que você falou? O que se noticiou desse jogo, os lances falados, foi só assim, acabou o jogo. O assunto não foi o Flamengo, não foi o Atlético Goianiense, não foi o público do Serra Dourada, foi o que o seu árbitro e o VAR fizeram, né? Enfim, vocês comentam aí, porque eu cansei de falar do VAR. Placar de 2-1, sendo que o último gol foi o tal do escândalo que a gente vai poder analisar com calma. 56 minutos. Então é o seguinte, De La Cruz marcou o primeiro. E que golaço ainda do De La Cruz. Jogou mais bem da rodada, achei. Luiz Fernando o segundo, e aí veio o pênalti, que culminou inclusive com a expulsão do Maguinho. Que acabou sendo expulso, o Pedro foi lá e marcou o gol da virada, o segundo gol do Flamengo, melhor dizendo, e que gera toda a confusão. Vamos ver o Tite falando sobre as chances do Flamengo e o Jair Ventura sobre as críticas à arbitragem no jogo de ontem. André Luiz, acho que é o nome dele. Ele apitou nosso jogo contra o Real Brasília, lá onde nós vencemos, e ele conseguiu a mesma coisa que hoje, ser o protagonista do jogo. Eu acho que quando a gente se prepara para enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro, onde você tem Rascaeta, Pedro, o André consegue ser mais protagonista do que eles, né? Do que o Shailon do nosso lado e o Luiz. Parabéns, ele conseguiu, né? Deu uma olhadinha rapidinho no celular ali, só se fala nele. Eu completei hoje 303 jogos na carreira, é a minha segunda expulsão, ele está de parabéns. Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento, talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Bom, Vivi para ver que o Tite falou que não vai fazer média. Então vamos lá. Gramado, um pasto. O pior gramado, né? Uma coisa horrorosa no Serra Dourada. A pior que o Barradão, assim. Em Goiânia. Velho Serra Dourada, né? Um estádio épico, de grandes partidas, mas a gente olha... Teve uma final de Campeonato Brasileiro que eu fiz lá, Corinthians e Goiás. Visualmente, você vai vendo a buraqueira aqui, parece a lua. E aí, como disse o Gustavinho, no intervalo... Olha aí, ó, saindo, ó. Foi no intervalo que o cidadão entrou para o jardineiro fiel, né? Ele era o nome do... Jardineiro do Peter Sellers. Do livro. Aí o jardineiro foi lá para tapar buraco, aquela coisa toda, né? Aí o jogo foi indo. Gol do Baralhas foi anulado aos 37. Alix Vinícius foi expulso aos 46. Aí veio o gol do De La Cruz. Intervalo. Luiz Fernando empatou. E aí veio o lance Mandrake, que combinou com o Maguinho expulso. Não, mas antes disso aí, Kaká, antes disso aí, teve um outro pênalti, que é esse lance aí, ó. O Léo Pereira dá uma chegada no jogador do Atlético Goianiense, cai dentro da área, pênalti. Eu achei que nesse lance o juiz acertou também. Eu achei que foi pênalti, ó. Porque o cara foi tentar atrapalhar o Rossi, o Léo Pereira chegou, empurrou ele nas costas. E aí o árbitro deu, o Shailon chutou na trave. Só que os caras reclamaram tanto da arbitragem, ninguém olhou esse lance do Shailon aí. O Atlético Goianiense podia ter saído com empate, podia ter saído até com a vitória. E aí o Shailon desperdiçou a chance do jogo. Esse lance aí também foi anulado, foi bem anulado, porque o jogador do Atlético Goianiense estava impedido, então eu achei que o juiz acertou nesse lance aí. Eu não achei esse jogo escandaloso de arbitragem. Só uma coisa, eu não achei.
Eu não achei escandaloso de arbitragem esse jogo. Você achou que foi o lance do gol, pênalti, eu achei que não, você achou que é uma coisa. Agora, não é porque o cara perde um pênalti que não pode reclamar de arbitragem. Quer dizer que se eu perco um pênalti, o cara pode roubar. Peraí, Vitão. Mas não foi roubar, o cara não inventou um pênalti. Esse lance aos 56 do segundo tempo. 56 o cara fez o pênalti. Pra mim isso não é nada. Pô, ele deu uma cotovelada no rosto do Itaquera e também não foi nada. Pênalti. Ele foi expulso. Pra mim não é absolutamente nada. É uma vergonha pra mim esse pênalti. É só a minha opinião. Eu respeito a do Gustavinho. Claro. Agora, uma coisa que não dá. O futebol, existe bom senso, existe a regra do futebol há 1000 anos. E tem os Zé Regrinhas que leem em papel que nunca chutaram uma bola na vida. No mundo real, no futebol real, desde Adão e Eva, desde o Big Bang para quem não acredita Adão e Eva, não é a mesma coisa um lance aos 56 do segundo tempo e um lance a 1 minuto de jogo. Esse lance acabou o jogo. Para você dar um pênalti desse, você tem que estar 818 mil convicto. Eu achei absurdo esse pênalti. Agora, uma coisa também que eu quero deixar claro, há absurdos todas as rodadas. Querer dizer na primeira rodada que esse absurdo foi para ajudar o Flamengo, também é muita má vontade com o Flamengo, porque aí eu tô com o Gustavinho. Se fosse para dar má vontade, não tinha dado o pênalti que foi. Então, assim, não há um esquema para ajudar o Flamengo na primeira rodada com o Atlético Goianiense. Isso é querer acabar com o campeonato. Esse lance ali, por exemplo, com o Alex ali... Pra mim também não expulsaram, era amarelo. Eu também não expulsaria. Também não expulsaria. Mas eu vi muita gente dizendo que pela regra o Pedro já tinha passado o jogador e ele ia... Então era um lance temerário, um lance de provável gol e por isso que o cartão, por isso que o juiz deu o cartão vermelho. Então assim, eu não achei nenhum escândalo talvez é que eu não sei o que o Jair Ventura falou pro árbitro. Ele é a súmula. Entendeu? Eu não sei o que. Mas se a súmula é verdade, que ele então eu não sei o que o Jair Ventura falou. Tanto é que o Tite foi defender o Jair Ventura nesse lance. Mas é que não tem o VAR. Tem o VAR, mas... o VAR não fica gravando o tempo todo esse microfone com o juiz. Sim, então, mas não divulgaram isso. Mas num caso desse, porque é o seguinte, a gente sempre ouve uma coisa assim, não, o juiz botou na súmula. Por que a palavra de um juiz tem que valer mais que a de um jogador ou um treinador? Por que uma pessoa mente e a outra não? Então, no futebol, que tem 808 mil câmeras, tem 40 mil pessoas no estádio, se ele xingou ali na beira do gramado, as palavras que estão na súmula, o Jair tem que ser expulso de jogo. Não tem discussão. O que está na súmula, o que ele falou, não dá para repetir aqui, não tem discussão. É um absurdo. Agora, por que a palavra do mesário, do quarto árbitro, vale mais que a de alguém? Agora, a dúvida que eu tenho, não sei se o Ivan tem a mesma opinião, talvez não, enfim. Se o braço do Maguinho chega a atingir o Bruno Henrique, eu tenho dúvidas. Eu não sei, eu acho que passa meio no vácuo. Atingiu, pegou sangue até. E o... Hã? Tirou sangue, igual a do Corinthians. Ele mostrou a boca dele dentro aqui, pegou, cortou a boca. Não há discussão. Foi o caso do Corinthians. O Corinthians também sangrou o Mateuzinho, foi idêntico. É o seguinte... Ele pegou. A questão é outra. O mais irritante é o seguinte, você olha para um lance como esse, e é um lance interpretativo, eu não marcaria, mas o Gustavinho pensa de uma forma, o Vitor pensa de outra. E os árbitros fazem exatamente a mesma coisa, porque... O Vitão citou o lance entre Mateuzinho e Gemerson no jogo do Corinthians e foi exatamente a mesma coisa. Eu interpretei a mesma coisa, ou seja, para mim é acidental, porque uma coisa é você sabendo que a bola, você olha para o adversário e faz isso. A outra coisa é você estar olhando para a bola, você não está vendo, todos vão subir usando o braço e acidentalmente você acerta ele não fez o jogador adversário. Ele só estava com o braço aberto. Para mim ele não faz. Ele está braço aberto só. Eu acho que foi acidental. Eu não marcaria. Mas enfim, agora, um interpretou de uma forma, né? Nesse caso aí, ele deu a penalidade, expulsou o jogador do Atlético. Expulsou ainda. E em Itaquera, o árbitro pensou completamente diferente. Mas tem na regra, dizendo que quando você acerta a cabeça, tem uma indicação para o árbitro marcar a falta. E se pegar nas partes duras, cotovelo, tem uma indicação para punição com cartão vermelho. Isso está na regra. Então, por isso é que o árbitro acabou expulsando. Eu não teria, por exemplo, eu achei correta a decisão do árbitro de vídeo em não chamar o árbitro de campo no lance entre Gomes e Guilherme. Na final do Campeonato Paulista. Uhum. Porque o Gomes, ele faz o movimento, depois ele acaba acertando o Santista. Eu não teria chamado o árbitro de campo para... O Salve Espíndola, que participa do programa da Elia Júnior na segunda, vai ter trabalho esse ano, hein? Vai. Vai ter trabalho para tentar explicar o que os colegas dele
Andam fazendo. Nesse jogo também teve uma expulsão. O Pedro, para mim, não era um lance... Ele tá sem velocidade de ir para o lado, tinha um zagueiro do lado. O Maguinho estava chegando. Maguinho estava chegando na cobertura. Aliás, o lance que o cara foi expulso no Corinthians e Atlético Batalha, para mim foi parecido. Era um lance de ataque perigoso, mas não era claro de gol. Aí, nesse caso, não é vermelho e amarelo. Né? Mas foi o segundo amarelo da Batalha. Acho que o caso do Pedro era idêntico, era um caso para amarelo. Vamos ver o que o presidente do Atlético falou sobre a arbitragem. Roda aí. Olha, eu quero dizer para vocês, que vocês como goiano, independente para time que torce, hoje aqui foi um assalto, foi uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Não é todos os árbitros, mas o que esse cidadão veio fazer, esse cidadão de Minas, é uma vergonha. Se o Edinaldo não tiver moral para tomar atitude, ele pode desistir. E eu, sinceramente, desisto de tudo no futebol. Hoje o cidadão entrou aqui para desestabilizar nosso time, tirou meu treinador, inverteu tudo. No primeiro tempo ele tumultuou de todos os sentidos. E com toda sinceridade, o Flamengo não precisa disso. Uma vergonha, a arbitragem brasileira vai acabar com o futebol brasileiro. Nós vamos perder tudo que nós temos de essência. A arbitragem brasileira é a pior do mundo. É isso? Bom, aí está o Watson, presidente do Atlético Goianiense, reclamando. E eu queria só dizer uma coisa aqui. O Gustavinho não está concordando com nada disso. A gente está mostrando de novo aqui a jogada interpretada pelo árbitro como pênalti. O árbitro da partida foi o André Luiz Policarpo. Péssimo juiz. E são árbitros novos que o CNM está... Ou seja, o futuro é tenebroso. Tenebroso.